Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa palestra do 24º Seu. Está sendo transmitida pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, e é com muita alegria que eu, Jorge da Conceição, fui convidado para a gente refletir hoje sobre um tema muito interessante para todos nós. Então, boa noite a todos os internautas, todos aqueles que estão assistindo, e que possamos ter assim uma noite muito agradável.
e que essa região aí do 24º Selo seja muito bem amparada, essa região aí de Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira, que todos vocês possam estar nesse momento, né, as casas espíritas, os espíritas dessa região, muito abençoados por Jesus e pela equipe espiritual que cuida do movimento espírita dessa região. Para começar o nosso trabalho, nós iremos então fazer a leitura do livro. O livro é o Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Eu vou abrir aqui aleatoriamente e vamos fazer uma pequena leitura e reflexão. Depois eu falo o nosso tema de hoje. Aqui é o capítulo 153, Conceito de Salvação. A citação está da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, e é a seguinte: Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Comentário de Emmanuel. Salvar em sinonímia correta não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através da magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar da ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido ao esforço máximo, na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, com auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Então, o conceito de salvação, a salvação é agora, mas a salvação, ela tem uma responsabilidade que é totalmente nossa. Nós é que somos os autores da nossa salvação. Ele vai citando alguns exemplos aqui, quem quiser retornar à leitura, livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 153, que vai falando de que algumas pessoas são salvas de algum perigo, mas isso não as exime de continuar na luta, na trajetória, se resguardando e investindo na sua própria e legítima salvação. Essa então é a nossa mensagem de hoje. Passaremos então para a prece inicial, envolvendo a todas as pessoas que fazem parte desse movimento espírita, todos que estão assistindo essa palestra, todos que irão assistir depois e todos que têm necessidade de esclarecimento, de conforto, e que Deus, nosso Pai, esse Pai que nunca nos desampara, que sempre nos acolhe, que sempre nos ama, que nos dá várias oportunidades de salvação, de corrigenda, que nos dá a oportunidade de exercitarmos a prática do amor e do perdão todos os dias, a todo momento,
Obrigado, Pai, por todas essas oportunidades. Que possamos nós, espíritos na caminhada evolutiva que somos, fazermos o nosso melhor. Não o melhor comparado ao outro, mas o nosso, Pai. O nosso melhor. O que nós pudermos fazer de bom. E que todas as pessoas que precisam de amparo e de socorro, as pessoas que estão desanimadas, que elas possam perceber, pela sua presença, pela sua proximidade, a beleza da vida. E que assim seja. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Vamos então começar a nossa reflexão a respeito do nosso tema de hoje, que é espiritualidade e qualidade de vida. Nos foi pedido que nós trouxéssemos esse tema. É um tema que tem tudo a ver com o nosso dia a dia e nós trouxemos algumas referências da doutrina espírita, obviamente, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, de Leon Denis, para que nós possamos refletir e ter uma linha de raciocínio a respeito de espiritualidade e qualidade de vida. Começando, a gente já pensa assim, peraí, espiritualidade e qualidade de vida parece ter o mesmo tema, parece ser a mesma coisa, porque a pessoa que está construindo a sua espiritualidade, ela está também aprimorando a sua qualidade de vida. Ou seja, não existe qualidade de vida sem espiritualidade. Quer dizer, uma boa qualidade de vida, claro, né? Uma qualidade de vida benéfica, positiva, saudável, ela vem exatamente da espiritualidade. E é isso que a gente vai juntos aqui refletir a respeito. E aí eu trouxe uma citação para começar de Mateus, capítulo 6, que diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus diz o seguinte aqui: quando a gente quiser orar, ou seja, quando a gente quiser fazer uma sintonia mais afinada e íntima com Deus, com o nosso Pai, a gente deve fazer o seguinte: ir para o nosso aposento e fechar a porta, né? Tem umas traduções que dizem que ir para o seu quarto. O quarto é um local da sua intimidade. A gente não leva todo mundo. Qualquer pessoa que chega à nossa casa, a gente não leva para o nosso quarto. O nosso quarto está ali, a nossa intimidade. Então, mas é o seu aposento. E fecha a porta, ou seja, estabelece um limite entre aquilo que é íntimo e aquilo que não é. Aquilo que está no seu interior e aquilo que está no seu exterior. Ou seja, quando quisermos realmente falar com o nosso Pai, quando quisermos manter uma sintonia mais afinada, há necessidade da gente se voltar para dentro de nós. Porque ele não diz aqui que a gente deve procurar um sacerdote, não precisa procurar um dirigente. Não. Não existe um intermediário entre nós e o nosso Pai. Não existe um intermediário entre nós e Deus. Porque ele fala, fecha a porta. Ou seja, deixa o externo, tudo que está no externo para lá, e fala aqui, e ora para o teu Pai que está em secreto, que ele que sabe o que está em secreto vai te recompensar. Olha isso. Deus sabe o que se passa na nossa intimidade. Deus sabe das nossas questões mais íntimas e profundas, até daquelas que a gente ainda não está consciente o suficiente para ver. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não vemos. Às vezes a outra pessoa vê. Olha, você tem esse tipo de atitude, você age dessa forma, e nós não vemos. Ainda não conseguimos uma maturidade psíquica para poder enxergar, às vezes, as nossas próprias atitudes. Mas Deus sabe. Deus sabe exatamente o que se passa conosco. Então isso já estamos falando de espiritualidade. O que a gente já pode começar a refletir, que eu vou voltar durante a palestra para a gente ir construindo junto essa ideia.
a ideia de que espiritualidade, ela não se consegue pelo lado de fora. Até porque espiritualidade, espírito, vem da raiz espírito. Espírito significa sopro, significa alma, ânima. É aquilo que anima, né, que vem do nosso Pai. Então, nossa relação de espírito com o nosso Pai, ela está muito próxima. Claro que por vezes a gente se afasta da nossa relação com Deus, mas Ele nunca se afasta da relação, da paternidade dele, da providência para conosco. Basta que a gente resolva retornar, basta que a gente resolva voltar o nosso olhar para o Pai, que Ele está ali totalmente querendo nos acolher. Então, esse primeiro ponto é um destaque para a espiritualidade. Não é externo, é interno. Não necessita de fatores externos para que a gente desenvolva a nossa espiritualidade. Os fatores externos, eles podem fazer as provocações necessárias para que a gente mergulhe em nós e busque essa espiritualidade. Então já começamos a fazer uma certa distinção nisso aí. E trouxe aqui a questão do Livro dos Espíritos, a questão 963, que diz o seguinte: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Ou seja, Kardec pergunta aqui na questão 963 do Livro dos Espíritos, né? Deus se preocupa com cada um de nós individualmente, né? Ele se preocupa com todos, né? Ele é tão grande, nós somos tão pequenos. Será que a gente tem alguma importância a respeito disso? Resposta dos Espíritos. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Ou seja, então nós estávamos falando aí a respeito da nossa ligação íntima e profunda com Deus. E agora estamos falando que Ele se ocupa com a gente. Parece que, por vezes, a gente se acha que estamos muito pequenos, por vezes a gente se acha que estamos muito, como posso falar, abandonados por Deus, mas isso nunca acontece, né? Nada está destituído de valor, né? Isso também é algo muito importante para nós, essa visão de Deus. Por mais pequenino que sejamos, Deus sempre se ocupa de nós. Então, se nós estamos falando de espiritualidade, de algo que é dentro de nós, já falamos de conversar com Deus, já falamos que Deus se ocupa de nós o tempo todo, não importa a nossa posição, se nós somos alguém que está em situação de rua, se estamos abandonados pela família, se estamos doentes, se estamos em qualquer situação de vida, Deus está conosco. E a nossa espiritualidade está intimamente ligada ao divino. Espiritualidade, espírito, estou reforçando, intimamente ligada ao divino. Como é que a gente já pode pensar em espiritualidade? Se Deus está dentro de nós, se Deus se ocupa comigo, quanto mais eu me ocupo com Deus, quanto mais eu aumento a minha porção divina dentro de mim, isso é espiritualidade. A minha conexão com Deus, o grau da minha espiritualidade, ela vai ser medida a depender da minha ligação com o Pai. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta de Kardec: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. A lei de Deus está na consciência. E aí eu peguei esse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Tem uma parte aqui das potências da alma, e uma das potências da alma é a consciência, o sentido íntimo. Então, olha só, reforçando. Entra
lá no seu santuário íntimo, que você vai encontrar Deus. Onde está escrita essa lei de Deus? Não está escrito em lugar nenhum, está escrito na nossa consciência. É aqui que está a lei de Deus. Então, para eu poder estar de acordo com a lei divina, eu estar de acordo com Deus, eu preciso ver dentro de mim como é que está a minha consciência. E aí eu trouxe aqui alguns pontos que a gente pode refletir nesse capítulo da consciência, que diz o seguinte: a alma, ou seja, a alma é o espírito encarnado. É como nos demonstraram os ensinos precedentes, né, que ele vai trazendo aqui nesse livro, uma emanação, uma partícula do absoluto. Então é como se nós não somos uma parte de Deus que um dia, juntando todo mundo, nos tornaremos Deus. Não é isso. Nós somos de criação divina. É como se ele deixasse um DNA, como ele é o nosso Pai, nós temos uma partícula dele. Suas vidas nossas vidas, né, das almas, né, vou dizer nossas vidas, tem por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. O aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si por meio de seus sentidos e energias latentes. Ou seja, qual é o objetivo da alma? Cada vez mais manifestar Deus. Cada vez mais sermos instrumentos apurados de Deus aqui na Terra. Jesus já falou isso com outras palavras. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Já está dizendo aqui o que Leon Denis diz aqui. Nós temos que manifestar de uma forma maior possível, mais grandiosa, mas assim, mais nobre, mais magnânima, essa lei de Deus que está dentro de nós, que está na consciência. A lei de Deus, a gente sabe que ela é o amor em essência. Toda a doutrina de Jesus, todos os profetas vieram, reencarnaram aqui nesse planeta para falar sobre o amor. E o amor, ele não é algo que a gente compra do lado de fora, é algo que a gente germina e frutifica dentro de nós. Vamos mais aqui, olha. Para alcançar esse resultado, né, de fazer com que o divino cresça dentro de nós, que é a métrica da nossa espiritualidade, como eu falei agora um pouco antes, ele diz que existe alguns métodos, alguns processos diferentes. Diz que pode ser pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. São maneiras da gente fazer o quê? Se aproximar um pouquinho mais dessa divindade e fazer com que Deus, ele viva aqui na Terra, porque é o que a gente precisa de Deus, e Deus, ele vai ser vivido na Terra por intermédio das nossas ações, por intermédio do nosso pensar, do nosso sentir. E aí é que Deus vai realmente se manifestar na Terra. Ele não vai se materializar aqui. Jesus não vai se materializar de novo ou vai renascer. Não há necessidade, porque agora o papel é nosso, porque nós somos co-criadores também. Cada um de nós que está aqui encarnado tem a sua tarefa, tem a sua parte para fazer. E a nossa parte é a parte que o divino reservou dentro de nós. Então falou aqui da ciência, né, pelo estudo, pela pesquisa, pela meditação, pelo trabalho e pelo exercício moral. O melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação, fazer tudo isso e completá-los um com os outros. Então é o estudo, é a reflexão, é a meditação, é trabalhar fortemente e se exercitar do que tentar fazer o que há de melhor. O mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção. Olha só, novamente, exame íntimo, introspecção,
Vivemos numa era que nós somos chamados para o lado de fora o tempo todo. São várias atenções, são novidades, são programas novos, são as mídias sociais que tudo está acontecendo e a gente fica olhando para fora, mas o método eficaz para que a gente possa entrar em contato com Deus e aumentar nossa espiritualidade é o exame íntimo. O que está passando dentro de mim? O que se passa aqui? Como é que eu estou? Vou fazer essa pergunta simples todos os dias. Como é que eu estou? Já parei para pensar nisso? A introspecção. A introspecção, como Jesus falou, entra no seu quarto, fecha a porta, não é a gente se comparar com o outro. A gente olhar para a gente e ver que respostas, que mensagens estão vindo lá de dentro. O que Deus está falando conosco? Que mensagem Ele quer passar para a gente? O que Ele quer dizer para a gente? A gente precisa parar para poder ouvir. Isso é um exercício. Fala mais. Além desse exame íntimo, introspecção, ele acresce o desapego das coisas materiais. Olha, a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade. E veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, aí vai buscar sua origem e nessas fórmulas se resumem. É dentro de nós que nasce tudo, meus amigos. Estamos falando de espiritualidade, estamos falando de conexão com o Pai, estamos falando de encontrar o que a gente tem de melhor nessa vida. Jesus falou daquele comerciante, negociante, que busca uma pérola de raro valor. E quando ele acha, todo o restante não tem importância. A nossa pérola de raro valor, ela está dentro de nós. É o divino que está dentro de nós. Porque tudo que está por fora, que ele fala aqui, ó, é o desapego das questões materiais, o que está por fora, elas têm utilidade para o nosso caminhar. Mas a meta, o encontro é interno. Porque quando eu desencarnar, quando nós desencarnarmos, a gente vai estar só com a gente e com aquilo que a gente construiu. Então, se eu estou construindo Deus dentro de mim, é essa porção divina que eu vou levar. E isso vai me trazer uma consequência. Agora, se eu estou mais ligado às questões materiais, quando eu me for, essas questões materiais ficam aqui, porque elas são um meio. Por isso que ele fala, toda religião verdadeira, a religião que não é verdadeira, ela vai cultuar os aspectos exteriores. A religião verdadeira, ela vai aprofundar e examinar os aspectos da alma. E é por isso que a doutrina espírita não tem foco na matéria. A matéria, a doutrina espírita deixou para a ciência. O nosso foco é o espírito. O espírito, a sua origem, o seu papel, a sua destinação, as leis que regem o espírito, as consequências morais de se cumprir ou não, que está tudo isso nas obras básicas e no livro dos Espíritos. Então, a religião verdadeira é essa, que vai lá dentro, que ela é profunda. Vou fazer alguns destaques aqui. As profundezas da alma ligam-se à grande alma universal e eterna, que é ela, de que ela é uma como vibração. Então, como se fosse assim, né? Das profundezas da nossa alma. Para ir para a profundeza da nossa alma, a gente tem que parar. Tem que fazer uma caminhada até lá. Então, o que a gente já pode colocar, né? Que nós estamos aqui com esse papel, né? Com essa tarefa, com essa missão, como é que a gente tira de chamar,
de nos conectar com Deus. Essa conexão com Deus, ela é a nossa espiritualidade. Então a gente vai começar a trabalhar que a espiritualidade, ela é a nossa vivência da lei de Deus. Bom, e onde está essa lei de Deus? Falamos da consciência, falamos um pouco da necessidade de se chegar à consciência da meditação, do trabalho profundo. Tudo muito ligado e conectado. Continuando a questão 621, no item A diz o seguinte, olha, já que o homem traz a lei de Deus na consciência, por que Deus teve a necessidade, né? Por que teve a necessidade dela ser revelada para as pessoas? Resposta dos Espíritos. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Então nós, apesar de termos o nosso roteiro, a nossa destinação, o segredo da nossa felicidade, a nossa pérola de raro valor dentro de nós, que é Deus e a sua lei, a gente por muitas vezes se nega a seguir. Então, ela é revelada, como foi revelada por Moisés, como foi revelada por Jesus, como está sendo revelada pela doutrina espírita. Está tudo sendo revelado o tempo todo. Na questão 622, fala o seguinte, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Então ela foi revelada. Resposta, sem dúvida. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Daqui já traz um aspecto importante. A lei está dentro de nós, alguns seguem já por intuição e pelo trabalho, outros precisam que ela seja revelada. E alguns homens, alguns espíritos, Deus incumbiu de que eles viessem aqui para nos relembrar, para que a gente pudesse perceber a lei, para fazer uma conexão com o nosso mundo íntimo e fazer progredir a humanidade. E aí surgem então algumas religiões, porque vem alguns espíritos, trazem ali, recordando a lei, e algumas religiões, elas vão surgindo por conta, existem origens diversas das religiões que existem hoje. Existem religiões que foram revelações, existem algumas que as pessoas criaram, existem religiões que foram, como a doutrina espírita, é um ensinamento universal dos espíritos que foi codificado por Allan Kardec. Então a doutrina espírita, ela não é só religião, ela é religião, ciência e filosofia. Mas existem várias religiões que foram sendo firmadas ao longo da história. E essas religiões, o que será que elas têm a ver com espiritualidade? Será que religiosidade tem a ver com espiritualidade? Será que para ter a minha espiritualidade desenvolvida, eu preciso estar em alguma religião? Essas duas coisas são a mesma coisa? Então, há necessidade de um esclarecimento. A religião, né, é o religare, né? Religar é como se a gente fizesse uma nossa religação a nosso Pai, a Deus, no sentido da palavra, né? No significado da palavra. Mas nem sempre eu estou numa religião e estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Porque, como a gente viu, a espiritualidade é fazer com que Deus, a cada dia mais, ele se manifeste por intermédio dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Que eu possa viver cada vez mais na íntegra a lei de amor que Deus deixou para mim. E nem sempre eu estar numa religião, eu estou fazendo isso. A religião, ela tem o objetivo de propiciar a nossa espiritualidade. Vamos supor, naquela época de Jesus
era firme com relação aos fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles tinham a religião, mas eles não praticavam. Então eles não estavam vivendo a espiritualidade deles. Religiosidade e espiritualidade, elas podem estar relacionadas ou não. Eu posso desenvolver a minha espiritualidade sem estar adheso a uma religião? Pode. Desde que você faça esse esforço profundo e íntimo. O Leon Denis falou ali, na meditação, no estudo, na introspecção. A gente pode chegar lá. A religião, ela pode ajudar, mas por vezes, dependendo do propósito da religião, se ela tiver como propósito um ganho externo, uma promoção, uma melhoria financeira, uma recuperação de alguma coisa material, ela não está conectada à espiritualidade, que tem a ver com algo interno. Então, ser religioso não significa que está espiritualizado. Você pode estar espiritualizado sem estar religioso. Pode ser religioso e estar espiritualizado. Então, é importante a gente ter essa ideia, porque muita gente confunde. Não, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu vou à casa espírita 3 vezes por semana, eu evangelizo, eu dou passe, eu trabalho ali na fluidificação, ou o que seja. Ok, mas esse trabalho, ele está fazendo com que internamente você se torne um ser humano melhor, uma pessoa melhor, mais humano, mais sensível às questões do outro, uma pessoa de mais fé na vida, que não se desespera por qualquer coisa, uma pessoa mais serena e calma, que pode auxiliar o outro. Se essa religião, se essas atividades que você está fazendo estão promovendo isso, então você está se espiritualizando. Mas se continua como uma pessoa, né? Lembrando aquela parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo vai, pede dinheiro para o pai, gasta todo o dinheiro. Essa parábola contada por Jesus, está lá no Novo Testamento. Ele gasta tudo, fica na miséria e retorna, e o pai o recebe de braços abertos e dá uma festa. O outro irmão, que era o irmão que não tinha saído, estava lá trabalhando no campo do pai, fica muito chateado, porque o pai estava fazendo uma festa para o filho que tinha gastado a fortuna, que tinha errado, e ele estava ali o tempo todo. Então ele chega, o pai vai até lá fora, porque ele não entra na festa, e fala para ele: meu filho, o meu pai, sempre estive aqui, trabalhei, e o senhor nunca me deu nada para eu poder comemorar com meus amigos, nunca me deu um bezerro, alguma coisa. Aí ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Venha, seu filho estava morto e agora revive. Esse filho egoísta, se observa, ele estava o tempo todo na casa do pai, que Jesus quis dizer que aqueles filhos somos nós e o pai é Deus. Mas ele não sentia Deus dentro dele. Ele não percebeu, ele não estava na alegria de estar com Deus. Estava pesado para ele estar com Deus. Então, por vezes, a gente está na casa espírita, vou falar em casa espírita porque nós somos espírita. Essa palestra é dirigida aos espíritas. Então, se nós estamos na casa espírita, mas estamos na revolta, ou estamos sempre reclamando, estamos cansados, ou estamos fazendo aquilo porque tem que fazer, e não pela alegria de servir, significa que a nossa espiritualidade está precisando ser olhada com maior carinho. Porque é ela que a gente leva, é essa construção interna que a gente leva para o mundo espiritual. Trouxe alguns pontos, espero que vocês estejam acompanhando essa palestra aí, essa reflexão sobre a espiritualidade, e eu trouxe aqui uma citação de Jesus que está em João, capítulo 6, versículo 38, e diz o seguinte, olha só, vou falar algumas coisas sobre espiritualidade. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Jesus fala isso. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é espiritualidade. Eu e o Pai somos um. Ele fala isso também, Jesus está lá em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quer maior espiritualidade do que isso? Ele e o Pai está em unidade, está unido. O que o Pai quer, ele faz. O que o Pai irradia, ele absorve e multiplica. Né? Então, essa relação, né, essa espiritualidade que nós estamos falando aí, ela tem a ver com isso que Jesus falou. Ele também falou, que já citamos isso aqui, que está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Espiritualidade é isso, gente. É ser um Deus aqui na Terra. É colocar a sua parte divina em ação, onde quer que esteja. É levar luz. O que Jesus falou? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique quem? A você? Não, glorifica a Deus. Porque é a fonte de tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é belo. É de Deus. E nós estamos aqui exatamente para manifestar o divino. Nós não somos Deus e nunca seremos Deus. Nunca seremos iguais a Deus. Mas nós temos essa centelha divina que Leon Denis fala ali dentro de nós, que não é para ficar apagada. Centelha é para incendiar, é para botar fogo, é para iluminar, é para crescer. O fogo é para transmutar, para purificar, para tornar melhor. É isso que é espiritualidade. Aí, agora, eu fico pensando um pouquinho de dar uns segundinhos para vocês. Como é que está a sua espiritualidade? Porque já que Leon Denis fala que é introspecção, o exame íntimo, eu já estou fazendo um laboratório com vocês aqui nessa palestra. Como está a sua espiritualidade? Não é para se condenar, se culpar, se martirizar, não. É para observar. Jesus fala para a gente não julgar o outro, para a gente também não ficar se julgando, não. Não se condenar, porque o julgamento no nosso estágio evolutivo é mais uma condenação do que um julgamento, do que uma variação. Então ele fala assim, não condena o outro, mas também não se condene. Mas se olhe. O exame íntimo é o quê? É se olhar, é se observar. Como está a sua espiritualidade? Porque a espiritualidade, tá 10, tá 0. Não, calma, gente. É uma trajetória. Por que a gente tem essas encarnações? Por que cada vez mais a gente vai tendo possibilidade de entender essa questão de espiritualidade? Que na época de Moisés isso era difícil. Por isso que a gente vai recebendo essas revelações, porque agora nós temos condições de atender. Então a consciência, ela precisa estar amadurecida. É uma trajetória. E aí eu trouxe no Evangelho capítulo 11, item 8, a lei do amor. Um pedaço para a gente poder refletir sobre esse último ponto aí que nós falamos de trajetória. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é esse o sentimento por excelência. Já falei, já dei spoiler aqui, já falei isso, que tudo se resume no amor. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo,
Mas esse sol interior, olha, lembra que eu falei de... Eu tenho que parar aqui para poder vocês aproveitarem e pegar. Lembra que eu falei de centelha divina, falei de chama, de fogo, de luz, de sol, olha aqui, ó. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então ele está falando aqui, olha, que no início a gente tinha instinto, depois sensações, depois sentimentos e depois o amor. É uma escala ascendente. Então, nós já não estamos mais na fase do instinto, porque nós saímos da fase de primata. Mas ele fala aqui que quando avançado e corrompido, estamos muito presos às sensações. Como é que a gente tem sensações? São pelos sentidos, é pelo externo, trazendo para o interno. Então tem a sensação de frescor, eu tenho uma sensação boa daquilo que eu como, eu tenho uma sensação daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, de uma música. Então a gente fica muito nas sensações e às vezes se apega a elas. O problema, as sensações, elas são da vida. Mas se apegar a elas, o que acontece? A gente fica sempre querendo receber. Só que desde o início da nossa reflexão, a gente está dizendo que a espiritualidade não é receber. É exatamente o oposto. É dar. É sair de dentro de você, é o divino saindo de dentro de você para todas as pessoas e situações que a gente encontrar. É o oposto. Que é o que? Depois das sensações, do sentimento. Eu sinto, é interno. Aquilo que eu faço de bom para o outro, eu sinto algo bom. Aí tem um sentimento de piedade, o sentimento de compaixão, né? Sentimento de caridade. É isso. Até chegar no mais, que ele fala aqui, no mais... o mais delicado do sentimento. Olha só, o mais delicado, o mais sublime é o amor. Aí a gente chega lá. Então, quando eu falei para vocês, reflitam aí onde é que vocês estão, eu falei, não é para se punir, porque a vida é uma trajetória. A nossa espiritualidade vai estar igual a de Jesus, que a gente vai poder dizer, eu e o Pai somos um, quando a gente tiver em nós apenas uma composição, nós estivermos sendo compostos apenas pelo amor. É isso. É uma trajetória. É a nossa caminhada. Chega lá no amor. Então eu quis trazer essa passagem, porque eu acho que ela ilustra bem a nossa caminhada. E Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Que não é mais ele que vive. Quem está vivendo ali é o Cristo. Ele está vivendo de acordo com o que Cristo falou para que ele vivesse. Só que Cristo vive de acordo com quem? Com Deus. Então, Cristo é para nós que somos espíritos que às vezes temos dificuldade de compreender, de materializar, ele é o concreto. Ele veio aqui no concreto. Ele passou por tudo que a gente poderia passar, ele mostrou tudo que a gente pode fazer. Então, ou seja, a gente tem um exemplo concreto, não abstrato. E tudo que nós podemos fazer, ele fez de acordo com o Pai. Então, quando Paulo diz aqui que ele está vivendo Cristo e o Cristo vive Deus, Paulo vive Deus. Então, significa que a espiritualidade de Paulo, segundo o que ele afirma aqui, né, a espiritualidade de Paulo é uma espiritualidade que já está mais próxima ali, ou um sentimento mais delicado, que é o amor.
Isso é em termos didáticos, tá, gente? Eu não estou avaliando aqui aonde Paulo está, porque isso é muito difícil, até porque eu não cheguei lá, né? Então eu não sei dizer para você, mas é para a gente entender como que as coisas caminham. Então, resumindo, espiritualidade não tem nada a ver com o que está dentro de nós. Desculpem, não tem nada a ver com o que está fora de nós, mas o que está dentro de nós. É o quanto de divino eu posso colocar. E aí o nosso tema é espiritualidade e qualidade de vida. Qualidade de vida. Estou aqui nesse corpo, eu tenho a minha família, eu tenho trabalho, eu tenho a saúde, que foi essa que eu escolhi antes de reencarnar, boa ou precária. Eu tenho algumas limitações, psíquicas ou não. Eu tenho um cenário, eu tenho um quadro em que eu vivo aqui. Eu tenho um quadro que, por vezes, a gente, observando bem esse mundo, por vezes, muitos de nós não estamos satisfeitos com esse quadro de vida que a gente vive. Por que que eu digo isso? Eu, Jorge da Conceição, digo isso. Porque eu vejo as pessoas reclamarem muito. Estão muito revoltadas, se queixam. Então, elas estão insatisfeitas com aquela situação. Como é que vai ter qualidade de vida? Só que a gente começa a pensar uma coisa. Opa, eu já dei uma colinha antes. A situação que a gente está hoje é aquela que nós escolhemos antes de reencarnar, porque vimos que era uma necessidade e que isso seria importante para nós no futuro, naquela linha de ascendência para chegar ao amor. Então, nós escolhemos aquilo, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem um item chamado Causas Atuais das Aflições. A gente já traz o nosso pacotinho de provas e expiações, mas quando a gente chega aqui, por muitas vezes, nós aumentamos essa carga. E lá está dizendo direitinho, é bonitinho, ele explica por que que a gente traz as nossas questões do passado para resolver, por que que a gente ainda acumula mais nessa vida? Ele fala da imprevidência, da desorganização, dos relacionamentos que a gente entra que não é para entrar, a forma que a gente educa os nossos filhos, tá tudo lá no Evangelho. Então a gente dando uma olhadinha, a gente percebe que muitas coisas. Então a situação que eu estou hoje, ela não é resultado só da minha escolha do mundo espiritual. Ela é resultado também das minhas ações da semana passada, do ano passado, do mês passado. Se eu for uma pessoa que eu não consegui, que eu não me esforcei para um estudo, ou se essa pessoa não teve oportunidade é uma coisa, mas se eu fui começando tudo e abandonando, se eu não cumpro com as minhas tarefas, eu vou ter problemas que vão ser acumulados aqui. Então, como vai ser, como é que a gente tem qualidade de vida nesse cenário? É o cenário perfeito para a gente ter a nossa qualidade de vida. No início eu trouxe de uma forma muito linda, a qualidade de vida. Só que a qualidade de vida, eu trouxe uma forma muito linda a espiritualidade. E agora a gente tem que fazer o quê? Pegar essa espiritualidade e colocar no nosso dia a dia. Aí a gente tem qualidade de vida. Qualidade de vida é a gente manifestar o nosso divino em qualquer momento da nossa vida. Tá difícil aqui e ali? Vamos buscar a nossa espiritualidade. E aí eu trouxe umas questões do Livro dos Espíritos, 614, o que se deve entender por lei natural. Resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Muito bom.
Onde é que está a lei de Deus? Responda aí para você. Eu não vou escutar, mas aonde está a lei de Deus que a gente já falou hoje? Na consciência. Então, a lei natural é a lei de Deus, única, verdadeira para a felicidade do homem. Olha, a lei de Deus está dentro de mim. Então, a minha felicidade já não depende mais do outro. Reforçando que a gente falou que o externo é um meio e não o fim da nossa felicidade. Então, a única verdadeira é a lei de Deus. Opa, a lei de Deus está dentro de mim. É só o encontro dela. O que é o encontro da lei de Deus? É promover a minha espiritualidade. E ela indica o que a gente deve fazer, o que a gente não deve deixar de fazer. E a infelicidade, ela acontece quando? Quando eu me afasto da lei de Deus. Então, se estamos numa situação que foi pedida por nós e que foi também construída por nós nessa vida, que não parece ser favorável, eu preciso buscar a prática da lei de Deus. Lembra Paulo de Tarso? Como é que ele foi? Ele foi roubado, foi mordido por cobra, ele andava a pé, ele foi apedrejado, ele teve muita dificuldade, mas ele não estava infeliz não. Por quê? Porque já não era ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Ele estava ali ligado, ele estava ali construindo, se sustentando nessa vida pelo esforço de espiritualidade. Outra pergunta aqui, 719. Merece censura ao homem por procurar o bem-estar? Ou seja, será que é errado isso? A gente procurar o bem-estar? Resposta dos Espíritos. Kardec e suas perguntas extremamente úteis para nós. E a gente precisa ler o Livro dos Espíritos para conhecer e poder ter uma bússola para nosso dia a dia. Resposta. É natural o desejo do bem-estar. Querer ter uma vida mais confortável, ter mais um certo conforto, ter assim uma vida, um bem-estar mesmo na vida, isso é natural. Agora, vamos lá. O que os Espíritos falam? Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Bem-estar é uma coisa, abuso é outra. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida às custas de outro e não venha diminuir nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, se eu estou procurando, estou com o lábio um pouco ressecado, se eu estou procurando uma vida melhor, um conforto em casa, um conforto para minha família, eu posso fazer isso? Posso. Mas, se for conseguido às custas de outro, se para eu estar tendo uma vida com uma melhor qualidade, eu estou prejudicando alguém, alguém está sendo prejudicado, se para ter minha casa limpa, bonita, eu estou pagando mal, ou estou escravizando uma pessoa, isso está errado. Porque isso é o abuso. Ele não condena a busca do bem-estar, mas está conseguido às custas de outro. Se eu tenho uma microempresa e não pago as coisas que o outro precisa, os direitos que o outro tem, eu estou me favorecendo às custas de outro. Então, isso é um exemplo. Existem vários exemplos, tá? Então, se for para ser construído às custas do outro, e que não venha diminuir as minhas forças físicas nem as morais. Então, não, eu preciso realmente trocar de carro, um carro melhor, então eu vou trabalhar até mais tarde, todos os dias, mas aí eu acabo ficando longe da minha família. Mas olha só, não estou falando aqui daquele que tem necessidade do trabalho, às vezes, para o essencial e tem que trabalhar muito. Estou falando daquele aqui que está querendo um pouquinho mais e por conta disso ele está perdendo muito mais. Está perdendo a convivência com a família, está perdendo o ensinamento na casa espírita, está perdendo a reflexão que ele precisa ter da vida para saber se esse caminho que ele está tomando é o correto ou se ele está se deixando levar porque os outros trocaram de carro e ele tem que trocar também. Entendam? É isso.
Então, ele tá perdendo, a força moral dele está se enfraquecendo. E se está trabalhando demais quando não deveria, pode estar também causando doenças para ele próprio. Aí o bem-estar está comprometido. É isso. No Evangelho capítulo 5, item 20, fala o seguinte: a felicidade não é desse mundo. Trouxe esses tópicos para a gente falar de qualidade de vida. Qualidade de vida é um negócio imenso, amplo. Então eu trouxe alguns pontos para conectar com a espiritualidade. Porque se você está explorando o outro, voltando à questão que eu tinha ali no Livro do Espírito, se você está explorando o outro, você não está desenvolvendo a sua espiritualidade. Se você está se enfraquecendo moralmente, não está desenvolvendo a espiritualidade. Por isso que eu falei aqui, para a gente poder lidar com uma vida digna, a gente precisa desenvolver nossa espiritualidade. E no Evangelho, a felicidade não é desse mundo. Item 20, do capítulo 5. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Lembra que eu falei para você que as pessoas normalmente estão insatisfeitas e que se lamentam e que acham que estão sendo injustiçadas? Tá aí, ó. Tá lá no Evangelho, capítulo 5, item 20. Não sou feliz. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. Eclesiastes é um livro lá do Velho Testamento. Já estava lá no Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. E realmente aqui fala, né? Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude mais florida, mais juvenil, não são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontra. Então estamos falando de qualidade de vida, mas é importante a gente ter em mente o seguinte: a felicidade não é desse mundo. E não é. Por quê? Porque o homem absolutamente feliz, ele não é encontrado aqui. A felicidade, a gente está aqui para construir a nossa felicidade. E a partir do momento em que a gente vá manifestando Deus, vá seguindo os exemplos de Jesus, que reflete Deus, tudo aquilo que ele orientou, tudo aquilo que ele viveu, a gente começa a sentir a aurora dessa felicidade, o início, assim, aquela brisa da felicidade, para a gente saber como é que é isso. Então a gente está aqui, nosso mundo, ele é categorizado como expiação de provas, não porque a Terra tem essa etiqueta, não, é porque nós somos necessitados de passar por provas e por expiações. Então, provas, expiações e felicidade é um negócio que parece meio conflitante, né? Mas a gente pode ter um pouco dessa felicidade desde que a gente passe por a nossa prova e seja aprovado. Desde que a gente passe por as nossas expiações sem se lamentar e sem reclamar. Que foi o que Jesus fez na hora que colocaram ele na cruz. Na hora, desde o momento que ele foi entregue, que ele foi humilhado, que ele foi ali açoitado, que foi cuspido, que foi humilhado, ele mostrou pra gente como é que a gente precisa agir com resignação. Que se nós fizermos isso, a gente vai alcançar essa felicidade que tem a ver com qualidade de vida. Qualidade de vida é a gente estar bem. Para estar bem, não é estar com dinheiro, como ele fala aqui, não é ser jovem, não é estar bonito, não é ser famoso. Estar bem não é isso. Estar bem é interno, não é externo.
Para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe então novamente Jesus, claro, né? Que é o nosso mestre. Vocês queriam que eu trouxesse quem? Tem que trazer Jesus, tem que trazer o Livro dos Espíritos, tem que trazer o Evangelho, essa doutrina riquíssima que vai trazendo todas as orientações para nós, para que a gente possa sair dessa vida melhor, muito melhor do que a gente entrou. Mateus capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito de verdade, vinde a mim, né? Jesus falando aqui, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. É isso. Isso é qualidade de vida. Isso é espiritualidade. É ver o que Jesus tem para nós. Ele traz esse conforto para nós. E no item 2 do Evangelho, porque isso aqui está no capítulo 6, o Cristo Consolador, tem o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé do futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga esse, não suaviza esse amargor. E foi isso que Jesus quis dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Mas para que a gente possa ser realmente aliviado por Jesus, tem uma condição, né? Essa condição é observar a lei do amor e da caridade. O que é observar a lei do amor e a caridade? É buscar, na nossa maior profundidade e essência, sermos amorosos, sermos caridosos, sermos gentis, sermos pacientes, tolerantes, sermos amigos, amáveis. E o que é isso? É a centelha divina em ação. É Deus se manifestando por intermédio de nós. Isso é espiritualidade. Isso é ter uma vida honrada. Isso é ter uma vida digna. E é isso que Jesus espera de nós. Finalizando então essa nossa reflexão de hoje, agradecidos pela espiritualidade, porque é ela que nos traz todas essas benesses, todas essas bênçãos para o nosso dia a dia da vida. Nos ajuda, Mestre querido, a sermos espiritualizados. Nos ajuda a entendermos a nossa vida de uma forma saudável e amorosa. Nos ajuda, Mestre querido, a sermos fiéis ao nosso Pai. E que assim seja. Muito obrigado. Bom, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Espero que vocês tenham acompanhado, que tenham conseguido entender, né, esse raciocínio. Mas se não entendeu, olha só que coisa boa, você vai poder assistir de novo. Assiste novamente aquele pedaço que mais te tocou, reflete, porque essa é a bênção do céu que os Espíritos mandam para todos nós. Muita paz para todos vocês e muito obrigado por essa oportunidade.